O vídeo de hoje é o nosso guia completo da atribuição por desestruturação. Até surgiu um novo guia, é claro. O ponto é, a atribuição por desestruturação é um conteúdo ao mesmo tempo avançado e básico. É avançado porque é um recurso novo do JavaScript, é um recurso sofisticado, poderoso, mas é básico, eu digo, porque ele deve ser tratado como um recurso básico. Se você está começando a aprender a programar, aprenda a usar a atribuição por desestruturação, desde os primeiros códigos. Ah, eu fiz meu primeiro array, meu primeiro objeto literal. Ok, já comece a utilizar a atribuição por desestruturação nele. Vai tornar o seu código melhor, mais sofisticado, mais eficiente. Vai principalmente mostrar que você tem uma qualidade mais avançada no seu código. Você está, de repente, numa entrevista de emprego, alguém pede para você fazer um código, você usa a atribuição por desestruturação de uma forma natural, porque você usa ela desde que começou a programar, e ele olha e diz, ah, você usa recursos sofisticados de programação, o seu código ficou mais elegante. Então, nós vamos ver aqui um recurso simples, mas extremamente útil, extremamente sofisticado. Simples e sofisticado ao mesmo tempo. É isso aí. About, blank, no meu navegador Chrome. Certo? Botão direito, inspecionar. E clico aqui em console. Por que eu uso o console JavaScript do Chrome? Para que você possa repetir isso. Você tem que entender o seguinte, esse vídeo pode ser que você seja um programador que usa VS Code, Sublime, etc. Mas tem uma outra pessoa que nunca fez nada, que nem consegue facilmente salvar um arquivo, ou instalar um editor, abrir esse arquivo no Chrome e pode também repetir esses exercícios aqui. Tudo que você precisa fazer é digitar About Blank, apertar o botão direito, apertar inspecionar e clicar em console. E aí você pode começar a repetir tudo que eu vou mostrar aqui e com isso praticar, aprender programação sem precisar instalar código, fazer qualquer coisa do tipo. Então vamos lá. Eu vou criar uma coisa que se chama de um objeto literal. Let cadastro é igual a nome, Rodrigo, vírgula, idade, 39. Às vezes cola. Ok, isso significa o seguinte, que agora eu posso ter cadastro.nome vai me pegar Rodrigo, cadastro.idade vai me mostrar 39. Eu posso atribuir a uma variável, eu posso chamar uma função, etc. Bom, e o que eu vou mostrar aqui é a atribuição por desestruturação, que permite uma coisa do tipo let nome é igual a cadastro. Let nome igual a cadastro faz o seguinte, faz com que nome receba cadastro.nome. Se eu fizer let idade entre conchetes igual a cadastro, eu vou fazer que idade receba cadastro.idade. E eu posso atribuir os dois juntos, nome, vírgula, idade. Nome, vírgula, idade significa que nome recebeu o nome e idade recebeu a idade. Eu posso ter também o seguinte, vamos dizer que a maioria dos meus cadastros tem um perfil, esse é um professor, esse é o diretor da escola, e eu posso ter então nome, vírgula, idade, vírgula, perfil. Só que tem um problema, esse aqui não veio com o perfil, então o perfil dele aparece como undefined. E aí um outro recurso da atribuição por desestruturação é eu ter um valor default. Se não tiver nenhuma informação, eu vou dizer que ele é um aluno apenas. E agora, perfil recebeu aluno. Ou seja, perfil recebeu cadastro.perfil, mas se cadastro.perfil não existe, perfil recebe aluno. Observe que aí já estão falando 3, 4 linhas de código que já estão automaticamente aqui. Além disso, você pode dizer, tá, mas eu queria assim, eu estou agora pegando o nome do professor, a idade do professor. Então eu vou ter que fazer isso e depois botar nome professor igual a nome. Então eu faço direto nome professor igual a cadastro.nome. Não, mas nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos definir que let nome, nome professor. Agora, nome professor recebeu cadastro.nome. Perfeito? Isso pode ser, inclusive, mais sofisticado. Vamos subir, vamos dar um clear aqui, e vamos dizer que o nosso cadastro seja o seguinte, aqui, e tenha também endereço. Só que endereço seja também ali dentro um objeto literal, que tenha, por exemplo, a rua, Cristóvão, e a cidade, Porto Alegre. Então, isso significa que agora cadastro.endereço.cidade é Porto Alegre.
mas eu quero receber, por exemplo, o nome, a idade e a cidade, ou o nome, a idade, rua e cidade. Eu posso ter o seguinte, let nome, vírgula, idade, vírgula, endereço, dois pontos, rua, vírgula, cidade, igual a cadastro. Olha só, rua já recebeu Cristóvão, cidade já recebeu endereço, ponto, cidade, recebeu Porto Alegre. Ou eu posso ter o seguinte, digamos que eu só quero o nome, mas que os outros dados eu vou processar numa próxima função e eu quero apenas passar os outros dados. Talvez eu, inclusive, não queira que o nome vá porque é uma entrevista e eu não quero, ou eu não quero que a idade vá, eu só quero que vá o nome e o endereço. Eu posso fazer o seguinte, let idade, vírgula, ponto, 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 dados restantes é igual a cadastro. Idade recebe o 35. Só que o interessante é que os dados restantes recebem todo o resto do que estava naquele objeto literal, o nome e o endereço. Então eu tenho um objeto literal que talvez tenha um monte de elementos e eu quero só passar alguns deles para uma função. E eu não quero que os outros sejam passados. Eu posso usar isso, remover alguns, que talvez eu processe em outro local, e passar os restantes utilizando essa estrutura dos dados restantes, do ponto, 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 que é o operador spread. E usos disso. Vamos mostrar um uso muito interessante desse recurso, que é o seguinte. Vamos dizer que eu tenha uma função, por exemplo, exibe cadastro. Certo? Estou usando um arrow function. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um console.log do nome, um console.log da idade, um console.log da cidade, console.log da rua. Tudo bem? Ok, essa é a função, certo? E ela, vamos criar inicialmente que ela receba nome, vírgula, idade, vírgula, cidade, vírgula, rua. Essa é uma função erro. No final, nós temos uma playlist JavaScript avançado que mostra a função erro, que mostra uma série de outras coisas, que tem alguns outros exemplos da atribuição por desestruturação e do operador spread. Mas aqui eu posso ter, então, agora, exibe cadastro Rodrigo 39, Porto Alegre, vou deixar a rua em branco, ele exibe Rodrigo, 39, Porto Alegre, e undefined por rua, porque eu não coloquei. E lá pelas tantas, tem uma função que tem 7, 9 parâmetros, já não lembro qual era o mesmo quinto parâmetro, aí vai lá na função, vê qual é a volta, porque tu já, de repente, o teu código fica um pouco confuso, um pouco mais difícil, à medida que tu tem uma função mais complexa. Por isso que muitos programadores fazem assim. Chaves. O parênteses fica. Chaves, nome, idade, cidade, rua. Fecha chaves. Estou recebendo um operador, um objeto literal, usando a operação de desestruturação. Isso significa o seguinte, quando eu for chamar a função, eu posso chamar, por exemplo, assim. Nome, dois pontos, Rodrigo. Nem lembro a ordem, mas eu sei que a cidade é Porto Alegre. Eu sei que a idade é 39, que a rua é X, fecho as chaves, fecho parênteses. Eu chamo dessa forma. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar com a ordem dos parâmetros, porque eu estou nomeando cada um dos parâmetros. Essa é uma prática que muitos programadores usam na construção de suas funções. Utilizam passando um objeto literal com o parâmetro e recebendo ele com o operador de desestruturação. Inclusive, também vejo pessoas que usam o seguinte, no próprio console log, colocam as chaves. Por quê? Porque fazendo isso, quando eu chamo o console log, ele está usando o operador para mostrar aqui no log não só o valor, mas qual a variável. Estou dizendo console log, ele está dizendo o nome vale Rodrigo, a idade é 39, etc. Então o próprio console log tu pode usar o operador com desestruturação e você tem mais uma informação sendo mostrada no console log.
Isso como informações do uso do operador por desestruturação no objeto literal. Nós podemos ter, inclusive, o seguinte: parâmetro é igual a nome. Ok? E agora eu tenho let igual a cadastro. Let parâmetro, dois pontos, pode até ser, ou só parâmetro, ou par1, parâmetro, dois pontos, par1, igual a cadastro. Par1 vale Rodrigo, mas se eu fizer parâmetro igual a cidade, par1 vai dar undefined, porque cidade não é o parâmetro lá, eu que estou mosqueando, comendo mosca, mas eu posso fazer idade. Cidade teria que botar endereço, dois pontos, obviamente. Mas, se for idade, idade 35. Para que isso é útil? Às vezes tu tem uma série de componentes, por exemplo, no HTML, cada um deles você diz, bom, o valor desse aqui é tanto. E aí você chama uma função e aquela função pode, por atribuição, por destruturação, colocar o valor correto na variável. Isso dos objetos literais, mas a atribuição por destruturação também nos permite acessar arrays. Por exemplo, let array1 igual a 1,2 notas, né? 10,9,7. Tudo bem. Let nota 1, nota 2, nota 3 é igual a array1. Nota 1 é o 10, nota 2 é o 9. Eu atribuí a variáveis por posição. O primeiro elemento do array, o segundo elemento do array, o terceiro elemento do array. Se eu fizesse assim, nota 1, outras notas igual a array 1. Outras notas é o restante do array. Imagine, você tem um array de 10 elementos, eu quero tirar 3 e eu quero operar os outros 7. Você bota P1, P2, P3, ponto, restante. Você atribuiu a uma variável os elementos restantes daquele array. Há muitas utilidades da atribuição por desestruturação. O importante é você começar a utilizar ela o tempo todo. Quer dizer, que toda vez que você está usando um objeto literal ou usando um array, veja se você não está pegando uma variável determinada e se não faz mais sentido usar a atribuição por desestruturação para pegar aquela variável. Quer um conselho? Nas funções, use como prática passar o objeto literal para a função e receber como atribuição por desestruturação. Simplesmente toda função que você crie, use isso nos parâmetros. Por quê? Porque isso vai lhe dando prática de um recurso muito útil. Você se acostuma a usar esse tipo de recurso, ele se torna natural e toda vez que você vai criar um código, você já usa a atribuição por desestruturação. Seu código fica mais rico, sua programação mais sofisticada, o resultado final para você vai ser melhor. Se gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. E ao final, estamos aqui com playlists, vídeos, todo recomendado, várias coisas avançadas e básicas de programação JavaScript. Muito obrigado.